Esse evangelho que nós estamos agora aqui tendo em mãos para refletir, para aprender, para fazer uma experiência de Deus, porque isso tem que nos convidar, essas reflexões, a que nós sejamos aí coprotagonistas, participantes desses eventos que os apóstolos, Jesus e aquelas pessoas do primeiro século vivenciaram. Nós também temos que vivenciar isso na nossa vida. Nós temos aqui esse evangelho ainda de Marcos, no capítulo 6, onde Jesus com seus apóstolos se reúnem. Se reúnem por quê? Lembremos que Jesus, com seus 12 apóstolos, Jesus os chamou, os preparou, deu alguns conselhos e os enviou 2 a 2 para fazer uma missão, para evangelizar, para anunciar, para curar, para expulsar demônios ali nos povoados da Galileia. E é nesse contexto, quando eles terminaram esse momento, essas visitas, esses dias de trabalho missionário, de pregar o amor, de curar, de fazer o bem, então eles voltam e se reúnem outra vez com Jesus. Tá bom? Então eu convido vocês a separarem esses 5 versículos em 4 momentos. 4 momentos. O primeiro momento é esse. Quando eles voltam, os 12 voltam, depois de estar 2 em 2 pregando o evangelho, fazendo todo esse trabalho de missão, eles voltam para estar todos juntos outra vez, os 12 juntos com Jesus. É importante isso, porque eles vão compartilhar esse momento, essas experiências que cada um teve, e é o que ficou descrito aqui. Essas experiências, esse momento tão profundo para eles, foi muito significativo na vida desses homens, aquela missão. E agora eles voltam todos entusiasmados, por todo o bem que puderam fazer e ver que foi feito. Estão com Jesus contando. Jesus, olha, isso aconteceu. Imagine só Pedro, Tiago, junto contando para João e André. Cada um compartilhando aquelas grandes experiências, vivenciadas. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, então, Jesus, quer como que premiar esses seus apóstolos, esses seus enviados, quer premiá-los, convidando-os então a se retirarem. Vamos então para um lugar mais deserto, mais tranquilo, onde vamos ter esse momento de partilha, de descanso. Diz o Evangelho que eles não podiam nem comer, de tão intensa que era aquela missão, de tão profunda, Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, muito sim, das missões, de sair, de vivenciar dias muito cansados, mas com uma realização muito grande, dessa experiência de falar, de pregar e de receber, porque sempre é em 2 direções, é dar e também receber nas missões. Bom, essa é a experiência desses apóstolos. Então nesse segundo momento eles sobem numa barca, na barca deles provavelmente, e cruzam o lago buscando um lugar mais tranquilo para estar a sós, eles com Jesus, e talvez descansar e até rezar e vivenciar aquela missão profunda já com seu descanso. E entramos então nesse terceiro momento, quando a multidão, imagine só, a multidão então vendo que eles subiram na barca, intuindo para onde eles iam, eles vão atrás também e vão correndo porque querem chegar antes que eles. Por que essa multidão, Seguramente essa multidão faz parte daquelas famílias evangelizadas que viram, que presenciaram os sinais que os apóstolos acabavam de fazer. Então também eles estão com esse entusiasmo muito grande e correm para esse lugar, para estar nesse deserto também com Jesus e os apóstolos. Eles querem continuar vivenciando essa experiência profunda, mística, espiritual, transformadora que viveram nesses dias aí nas missões dos apóstolos. É um momento de muito entusiasmo. Bom, então eles correm, querem chegar antes, e de fato isso acontece. Então entramos no quarto momento desse relato evangélico, quando estão desembarcando. Imagine só, eles desembarcando, Jesus e os apóstolos, querendo chegar num lugar solitário só para estar eles, e se deparam com uma grande multidão ali, que não deveria estar ali. É um lugar deserto.
vamos ver as duas atitudes, né? O Evangelho mostra Jesus que olha, que se depara, né, com um olhar daquela multidão na praia deserta, que deveria estar deserta, e aquelas pessoas estão ali sedentas, né, de continuar escutando, de continuar sendo tocadas pela palavra e pelos sinais daqueles apóstolos e sobretudo de Cristo nosso Senhor. Então Jesus deve ter olhado para os apóstolos dizendo: eu tinha pensado, né, em trazer vocês para um lugar deserto e trouxe vocês para mais trabalho. E os apóstolos que se olhavam entre eles cansados, né, dizendo: pois merecemos um descanso e olha só o que temos pela frente, mais missão, né? E isso acontece. Então Jesus fala para eles, né, mostra o coração de pastor, o coração desejoso de tocar aqueles corações. Olha só, eu sinto compaixão deles. E espero que vocês também, meus queridos apóstolos, tenham compaixão. Que esse sentimento sobressaia pelo sentimento de cansaço que seguramente vocês têm nesse momento. Mas olha, vamos lá. Vamos dar a eles uma palavra, vamos dar a eles um conforto, vamos ajudá-los a aprender que essa vida, né, nossa vida nesse mundo, não se caminha sozinhos, que eles precisam ser acompanhados, que nós precisamos indicar para eles um sinal, o céu temos que indicar para eles, a vida eterna. É por isso, é disso que eles estão sedentos. Vamos mostrar para eles, queridos apóstolos. E assim termina esse momento, né? O que seria um grande descanso, Jesus converte, né, em um momento ainda de missão, de se doar, de ser generosos, de tirar aquele último esforço, né, para se dar ao próximo. Uma primeira pergunta que podemos nos fazer é: eu tenho esse olhar missionário sobre o mundo, sobre a necessidade das pessoas? Eu realmente sinto no meu coração esse desejo de evangelizar, de anunciar a verdade de Deus, não a verdade que eu coloco na minha cabeça, mas a verdade profunda de Deus, do Evangelho. Eu sinto meu coração arder de desejo, como disse São Paulo: ai de mim se não evangelizar. Uma segunda pergunta que convido a que nós façamos é: qual é o meu olhar? A primeira era se eu tenho um olhar missionário. Essa segunda pergunta é: eu sinto, é mais relacionado aos sentimentos, mas eu sinto compaixão pelo próximo? Jesus, ao desembarcar, sentiu compaixão e convidou os apóstolos a essa compaixão. Isso é, a sentir o sofrimento do próximo. Isso significa a palavra compaixão. Paixão vem de padecer, de sofrer, com passione. Sofrer com. Então eu sinto isso em relação ao próximo, em relação aos mais necessitados, aos mais próximos, isso é, meus familiares. Mas também sinto compaixão daqueles que são diferentes de mim, que pensam diferente de mim, seja por motivos ideológicos, políticos, religiosos, culturais. Eu tenho compaixão real do próximo. Meu coração se move a querer sofrer, entender, compreender ao próximo. Se eu não tenho ainda isso, eu tenho que pedir a Cristo. Pedir a Cristo ter o olhar dele sobre o irmão. Porque é esse olhar que Deus tem sobre mim. Entende? Quando eu começo a fazer a experiência que Deus me olha assim, eu vou também aprendendo, porque eu fiz a experiência de ser olhado assim por Deus e também pelos demais. Então eu aprendo a olhar desse mesmo modo, com paixão, com misericórdia, outra palavra, né? Uma terceira reflexão que podemos fazer é colocando-nos no lugar daquelas pessoas, da multidão, né? E nos perguntar: eu fiz essa experiência, me deixei ser tocado, as coisas de Deus me entusiasmam, me transformam? Porque isso foi o que aconteceu com aquelas pessoas.
Alguma coisa chamou elas que quiseram correr até um deserto. E vamos ver nos domingos sucessivos como vai acontecer isso, né? Vai ter multiplicação dos pães porque elas não tinham nada e etc. Mas bom, o que interessa é colocar-nos no lugar dessas pessoas e nos perguntar também: eu também me deixo tocar pela evangelização? Eu me deixo evangelizar? Eu permito que as coisas de Deus transformem a minha mente, o meu modo de pensar, de enxergar a realidade, de sentir? É uma boa pergunta de se fazer, né? E se essa palavra me move depois a continuar buscando, como aconteceu com aquelas pessoas, com a multidão, quiseram continuar fazendo a experiência, crescer na experiência, ser tocado cada vez mais. Eu me permito isso?